Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez num encontro imperdível. E você que está em casa vai acompanhar aqui esse podcast ao vivo aqui com uma pessoa muito especial. Não é isso? Alisson Andrade. Foi meu colega também de prefeitura, não é isso, Alisson? Uns 2 ou 3 anos por aí. Teve saco pra isso. Pois é, eu tô aqui, desculpa, negão. Ei, gente, eu tô aqui. Não é por nada não, mas eu sou... Mas foi de propósito, sabe por quê? Não. Ele vem se ausentando aqui de propósito, aumentando o passe dele, né? E valorizando. A gente tem esse... E dizer que Se você é meu amigo, você deve comemorar. Claro que você está em pleno crescimento. A falta de tempo é atividade. É crescimento, é igual o Dinho também, é ninho crescimento, né? Então, Dan Silva tá aqui, gente, ele tá com um projeto maravilhoso, eu estou acompanhando. Estou também, de alguma forma, sabe? Assim, eu estou orgulhoso desse cara. Esse cara tem crescido muito, né? Então, Dan, parabéns pelo seu novo projeto. Alisson Andrade, seja bem-vindo. Estamos aqui, mais uma vez, no 2 Pontos Podcast aqui, esperando que você deguste um pouquinho do que a gente vai falar aqui do nosso bate-papo. É isso. Se apresente, meu irmão. Você é de Jequié? Fique à vontade. Aqui. De qual planeta você veio? Bom, gente, eu sou do planeta Jequié, né? E desde 2007 eu caí nesse bendito campo. Eu nem era nascido nessa época. Não é, rapaz? Eu caí nesse bendito campo aí da cultura, assim, também quase um bebê. E tô até hoje trabalhando com esse negócio aí tão complicado, né? Tão difícil. Pô, isso eu não queria nem começar assim, mas tu já me posa, né, velho? Complicado. Bom, mas é muito bom também, né, cara? Fala de cultura. É engraçado como os municípios falam tanto de cultura, né? Mas, infelizmente, na prática não se vê um investimento. Por exemplo, assim, a gente vê, vamos tratar de cidades menores do que Jequié, desfile de aniversário, comemoração de tal coisa assim. Aí o São João, por exemplo, vou falar, por exemplo, Itajibá. Quando é no São João ali, aí reúne os colégios municipal ali, e aí faz todo um projeto cultural de apresentações, etc e tal. Mas quando você vai para os artistas, eles dizem assim, não, mas não investe nos artistas, não tem cultura na nossa cidade. É uma parada boa, mas é muito contraditória, né, Alisson? É bem contraditória porque não se tem o entendimento amplo de todas as dimensões da cultura, né? Que a cultura não é a cultura pela cultura, apenas pela tradição. Verdade, né? A cultura tem a dimensão social, a dimensão econômica e a dimensão artística, né? Em si. Então, alguns gestores, a maioria pelo menos, infelizmente é isso, não tem esse entendimento pleno do que é a cultura, que a cultura está para além de um evento do calendário tradicional de festas e datas comemorativas, né? Os São Joões hoje, aqui pelo Nordeste, Jequié e tantos outros lugares, estados que compõem a nossa região, por exemplo, viraram festivais, viraram grandes festivais com grandes investimentos. Tanto é que provocou uma ação do Ministério Público, que foi uma ação muito efetiva, na minha opinião, em relação à fixação de um teto. Na verdade, não é bem uma fixação, porque o Ministério Público ele não julga, quem julga é a Justiça. Foi uma orientação técnica, né? Porque veio a partir de uma nota técnica número 2 de 2026, que orientou um teto ali de R$700 mil por atração. Porque as prefeituras estavam contratando atrações por R$1.300.000, R$1.400.000 e por aí vai. E lembrando que não partiu do Ministério Público essa provocação. Não. Eles se manifestaram na condição do órgão que eles têm, mas os próprios prefeitos é que falou, pra mim não dá mais não, acabou. Mas aí tem uma certa cronologia. E aí eu preciso fazer uma ressalva pra gente, antes da gente seguir com o assunto, de que quando eu digo assim que as prefeituras estavam pagando R$1.400.000, R$1.500.000 para os artistas, o artista tem todo o direito de cobrar aquilo que ele entende que ele vale. Até porque se ele cobra aquilo, é porque ele se paga. Se ele for contratado pela iniciativa privada, por exemplo, aquilo vai gerar um show, que vai vender ingresso, que vai movimentar toda uma cadeia produtiva, para além de hotéis, restaurantes e postos de gasolina e por aí vai, e que vai gerar recursos para além daquilo que ele recebeu, que no caso
aqui sugerido por a gente é de 1.400.000, 1.500.000 a contratação desse artista. E além disso, o recurso que esse artista recebe de 1 milhão, 1,5 milhão, ele não é todo pro artista. Ele tem toda uma logística também de técnico de luz, técnico de som, de hold, de operador de canhão, de camarim, enfim, todo de banda, de músicos, né? Os instrumentistas. Então, são mais de 50 famílias, por exemplo, que um artista, quando recebe um cachê desse, pela iniciativa privada, vai acabar sustentando através daqueles pagamentos que eles fazem a quem pertence a essas bandas. Ora que a sua fala está sendo bem na sua característica, que tanto técnica quanto de um bom ser humano que você é, que, diga-se de passagem, sempre muito elogiado por todos, sempre teve passagem de muita liberdade de transitar em todos os meios, apesar de você sempre trabalhar, muito trabalhar na área da política, sempre não, mas muito trabalhar na área da política. Mas eu nunca vi ninguém questionar o Alisson na condição de... Eu não gosto do Alisson porque nunca vi. Produtor cultural, né? Não, tem quem não goste, porque entenda. Você tem quem não gosta de Fábio, é normal, você não vai agradar todo mundo, porque nem Deus fez isso. Mas não existe aquele... Mas o restante de cara... Mas você tá... A gente tenta... Você tá sendo bem técnico, assim. Vamos popularizar. Vou ser bem direto. Vem cá, tu é do lado dos artistas, do Ministério Público. Fala a verdade, você é produtor cultural, velho? Fala, não, peraí. Quem sabe que 1 milhão é muito dinheiro pra uma prefeitura, né? A gente sabe que contratar 2 caras ou 3 de grande porte, 4 milhões e tanto, é muito dinheiro. E Fábio, ele tá falando da divisão, ele tá colocando a questão profissional, a questão técnica profissional. É isso que eu quero saber. Que é o hold, os músicos, mas aí entra o produtor regional, claro, o produtor tem o escritório estadual, e tal, enfim. o produtor nacional, o empresário e por aí vai. O político, assim, político não seria, talvez não seria a palavra certa, mas... Não, eu vou te falar logo a verdade aqui. Aí nós estamos dizendo político. Você não acha que isso aí foi uma tacada política dos prefeitos se uniram pela UPB, requisitaram para colocar nas costas do Ministério Público? E o que é que você acha? Vamos falar bem, que tem a Sulfatur, tem aqueles vários problemas de o governo do estado não pagou não sei quantos milhões. Você não acha que foi algo político? Porque só na Bahia, no Nordeste, no Brasil, se criou um teto e há um problema muito grande que gerou, eu não sei se... Aí eu não vou falar a nível nacional, porque eu não estou, né, antenado com tudo. Mas nos bairros que a Bahia quis fazer algo diferente e acabou se queimando politicamente. O que é que você, na sua opinião pessoal? Não, porque você é produtor cultural, você vive da iniciativa privada ou pública que você recebe. Então coloque sua opinião, porque eu não entendi até agora o que você quer dizer. Ele queria apertar. Eu sou... É bom... Apertar sem abraçar. Mas é bom assim, porque a gente vai deixando tudo muito claro. Mais claro. Sim. Eu sou do lado dos artistas, respondendo objetivamente a tua pergunta, dos artistas, e sou do lado dos órgãos de controle externo, não apenas Ministério Público, porque aí a gente tem Tribunal de Contas dos municípios, Tribunal de Contas do Estado. Então isso são órgãos de controle externo. Então eu sou do lado desses dois lados, tanto do artista quanto dos órgãos de controle. Mas por quê? Eu vou explicar. Agora eu vou explicar por que eu sou do lado dos dois. Uma coisa, entenda. Uma coisa é o que você faz. Uma coisa é o que você faz com o seu dinheiro. Sim. Que é privado. Sim. Outra coisa é o que a administração pública precisa fazer com o dinheiro que é de todos nós. O dinheiro que é público. Da administração pública ou dos órgãos, aí você está citando, está incluindo a prefeitura e governo do estado? Você sim, por exemplo, porque você eles também, você está lá dentro também? Entenda. Você vive de algum público. Eu tô dividindo aqui os... Sim, eu quero entender você. Eu entendi. Eu tenho meu ponto de vista pessoal. Você está querendo apertar demais. Não, calma, rapaz. Pode apertar, que a gente tem para destrinchar tudo. É só para entender aqui. Porque nós temos três pessoas, vamos colocar desse jeito para ficar bem explicado. Nós estamos falando das bandas produtoras, né? Quando fala banda envolve toda essa questão artística. Nós estamos falando do Ministério Público e os órgãos de fiscalização, incluindo a Justiça. E nós estamos falando da Prefeitura e Governo do Estado, aí o órgão político. Quando você falou, fico do lado deles dois. Você não está incluindo as prefeituras e o Governo do Estado. Mas entenda. Você é iniciativa privada. Você é uma... Ele não vai deixar. Não, vamos dizer... Não, só para eu gosto de deixar meu ponto de vista. Deixa tipo assim, né? E você é artista, você é banda, você... Eu quero saber o seu ponto de vista na questão de artista. Eu te considero um artista. Vamos lá. Eu tô colocando aqui a administração pública de modo geral. Sim, era isso que eu queria entender. De modo geral. Seja qual for o poder. Sim. Seja qual for o poder. Então, entenda. Quando o recurso é seu, aí você faz, como eu estava dizendo, você faz o que você quer. Aí você vai pegar 1,5 milhão, contratar, por exemplo, o Wesley Safadão, aqui eu tô dando um mero exemplo,
Por quê? Porque aquele 1,5 milhão que você está investindo enquanto um produtor da sociedade civil vai se transformar, por exemplo, em 3 milhões. Porque você vai vender ingresso, você vai vender camarote. Ou seja, aquilo ali vai te possibilitar renda. O próprio artista se paga. Mas quando o dinheiro é público, quando ele é contratado pela administração pública, seja ela de qualquer poder, seja judiciário, seja executivo, seja legislativo, quando essa contratação é pela administração pública, aí sim eu concordo que seja orientado um teto de acordo com o regramento que está disposto na nota técnica número 2 de 2026. Porque o que aparece é assim, o Ministério Público determinou que só podia contratar na Bahia 700 mil. E não é bem assim. O Ministério Público orientou que a administração pública pode contratar em até 700 mil. Se a administração pública fizer lá uma justificativa que convença o Ministério Público direitinho, que convença materialmente, que aquela justificativa esteja fundamentada, é possível que em um caso ou outro essa contratação aconteça um pouco a mais. É possível. Mas qual é a regra para se chegar em 700 mil? O valor médio, isso tudo está estabelecido na nota técnica. Ou seja, se no período de 1º de maio de 2025 até 31 de julho de 2025, o artista tocou lá, primeiro por 300 mil, depois ele tocou por 350 mil, depois ele tocou por 400 mil, isso significa que totalizou as 3 notas fiscais, totalizou em 2025 1,50 milhão. Não é isso? Então, totalizou 1,50 milhão. Qual é a média disso aí? Dividido por 3? Por 3, 350. Então, esse artista, ele só vai poder ser contratado até 350 mil. E a própria nota técnica também traz uma outra questão, evocando aí o princípio da razoabilidade, que é um princípio implícito, porque não está escrito na Constituição Federal, ele é implícito, que é a razoabilidade, o equilíbrio, que vai dizer o seguinte: se o município gastou 10 milhões em 2025, ou em 2026, este ano, então o município vai ter que gastar 10 milhões também em 2027. Acrescido, admitida o acréscimo aí da correção pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preço Amplo ao Consumidor, né? Pelo IPCA. Então, isso coloca o pé no chão. Isso diz à administração pública, de um modo geral, que ela tem que agir atendendo aos princípios constitucionais que norteiam a administração pública. Por quê? Porque está se tratando de dinheiro público. Você não pode pegar, por exemplo, o orçamento inteiro de um órgão municipal de cultura, de uma secretaria de cultura, destinar a um evento só e não fazer mais nada durante o ano. Por quê? Porque contratou José por 1,5 milhão, porque contratou Antônio por 4 milhões de reais. Entende? Então, essa, pra mim, pelo menos pra mim, é a lógica. Aqui não se tá colocando preço no cachê do artista. Artista não é 1 quilo de feijão, por exemplo. O feijão, ele tem um preço. Você vai entrar no supermercado e você vai encontrar lá feijão de toda marca. Mas Luiz Gonzaga foi Luiz Gonzaga. Então, Luiz Gonzaga, ele teria o direito de cobrar quanto ele quisesse, porque ele era Luiz Gonzaga. Ninguém vai botar preço em Luiz Gonzaga. No show de Luiz Gonzaga. Nem Ministério Público, nem nada. Desde que isso seja pago com recurso privado. Se for com erário público, se for com o erário, que é o dinheiro público, isso precisa ser orientado que se siga um teto. Isso é determinante para os prefeitos? Não. Isso é uma nota técnica meramente opinativa. Quem decide é o prefeito, porque a autoridade municipal é quem tem, que tem a legitimidade do cargo para poder decidir. Ele pode ultrapassar se ele quiser. Agora, o que o Ministério Público está dizendo, o Ministério Público juntamente com o Tribunal de Contas dos municípios, com o Tribunal de Contas do Estado, certamente foram provocados, mas o Ministério Público pode agir de ofício. Então, o Ministério Público, como acompanha os gastos... Eu não tenho procuração do Ministério Público não, viu, gente? Como o Ministério Público e os órgãos de controle externo, inclusive é atribuição, acompanhar os gastos públicos, inclusive criaram um painel, então eu acho que diante do que estavam vendo, da disparidade de valores entre um São João de um ano e o São João do ano seguinte, precisaram agir. Então chamou os prefeitos para o diálogo, envolveu a UPB, envolveu esses outros órgãos de controle, não é?
para que empresários, artistas, o trade do show business inteiro, para dialogar, para se chegar a esse acordo. E aí todas as partes assinaram um acordo. E aí foi isso que aconteceu. Então, quando está se falando em uma margem ali de 700 mil como limite, está se falando isso com dinheiro público. Lembrando, todas as partes, prefeitura, governo do estado e Ministério Público. Sim. As bandas não tiveram participação, até porque como privado eles não podem participar de um acordo como isso. A parte não, algumas bandas participaram, especialmente as de cachê mais alto. Participaram. Agora, se a gente for olhar. Agora, viu, gente? Se a gente for olhar. Sim, é porque até porque tem que ter um entendimento jurídico. Sim. Se a gente for olhar também, gente, tem o seguinte. Essa margem aí de 700 mil reais foi orientada, recomendada. Você concorda? Claro, eu concordo e expliquei porque eu concordo. Eu vou tomar mais uma pra poder entender se concordo ou não. Porque assim, eu vou emitir minha opinião pessoal, que não é a do podcast. Ele vai emitir a dele, você emitir a tua, velho. Eu concordo e expliquei por que concordo. Porque são dois pontos de vista que pra gente compreender esse assunto, a gente precisa dividir. Sim. Como? Dividir em dois, claro. Sim, claro. O olhar da iniciativa privada e o olhar da administração pública. Desses dois pontos. Você não pode tratar esse assunto como sendo uma coisa só. O Ministério Público e os órgãos de controle externo trataram da administração pública, daquilo que seria feito com dinheiro público. O que vai ser com dinheiro privado, se vai contratar por 2 milhões, por 3 milhões, se vai fazer um evento e contratar o artista por 5 milhões, é um problema privado, é um problema do empresário, do promotor de eventos. Privado que a gente vai estar até bagunçando. Perfeito. A questão que eu acho que a gente tem que debater também, né? Porque aí é questão muito técnica, e é bom que as pessoas entendam essa questão técnica, por aquilo que você citou, de muita gente estar jogando em cima do Ministério Público, total responsabilidade, e o Ministério Público não está fazendo nada além do que é o direito e a obrigação dele. Precisava ser feito. Foi provocado para tal. A questão toda é aí, é nisso aí que eu queria até a sua opinião, e aí você pode, na verdade, vai vir com a questão respirar técnica, fundo, que o negócio aqui apertou. Vem com a questão técnica, mas principalmente com experiência de vida. Vou colocar desse jeito aqui. A questão técnica é muito importante, mas também experiência de vida. Porque o que acontece? Quem provocou? Quando você fala assim, o privado pode pagar 1.500.000. Mas o poder público deve repensar na hora de pagar. Não, você nem coloca como imposição. E é perfeito essa análise sua. Eu acho que a linha de pensamento que eu concordo, minha linha de pensamento é muito parecida com essa daí. Imposição não é minha praia. Vamos pensar se é positivo, vamos pensar se é bom, beleza. Mas quem provocou? E normalmente o privado não paga 1.500.000. Quem paga 1.500.000 justamente só era o poder público que pagava. Quem jogou esses cachês pra cima foi justamente o poder público, que depois esperneou, vou falar bem no popular, que bateu, fez birra e disse, não vou pagar mais não, 1.500.000, como é que eu vou fazer São João? Mas foram eles que provocaram isso. Eu acho que, me permita discordar com você, somente dessa coisa de que eles criaram e depois espernearam. E aí a gente tá falando de políticos em geral. Sim. Né? Pra não personalizar. Mas eu não posso generalizar. Sim, pra não generalizar. Não vou generalizar. Né? Pois é. Então ele criou. Mas eu acho que isso foi muito mais uma estratégia política. Entrou agora. Uma estratégia política. Agora eu vou falar pra você. Tipo assim, nós estamos no ano eleitoral. Né? Um ano eleitoral, ninguém pode negar. Isso é inegável, né? A gente sabe que bandas você fecha até 6, 7 meses, até um ano. Né? E quando você cria essa situação no ano político, no Brasil, só a Bahia, você se torna ativo. Isso aí vai ser bom pra quem? Claro que a gente sabe que tem uma demanda de evasão de dinheiro, que eu não vou nem entrar nesse assunto de justiça, certo? Mas eu acho que foi muito precipitado, muito rápido, né? Acabou. Então assim, eu acho que prejudicou sim o São João da Bahia, prejudicou sim os artistas sérios, prejudicou. Eu acho que deveria se colocar, na verdade, um limite pra tudo, mas você estabeleceu o teto de 700 mil, você acaba tirando os grandes artistas das festas que atraem pessoas, que atraem renda. Então, assim, eu acredito que isso atrapalhou e muito essa cultura da Bahia de trazer grande público para suas cidades. Então, quando você limitar, a cidade acabou. Pronto. Cidade pequena não vai ter nenhum prejuízo. Mas de Jequié e outras cidades que também contratavam de 1 milhão, eu tô assim colocando bem um limite. Sem falar de desvio de dinheiro, sabe? O companheiro eu sou contra, pela forma que foi colocada, a rapidez. Eu acho. Ou seja, você é contra a maneira como foi feita. Sim. Mas não
o que foi feito. Não, mas foi muito em cima. É isso, a maneira como foi feita, a coisa assodada, vamos dizer assim. Tudo tem que ter um lapso temporal e por que não teve nisso aí? Me permita só um detalhezinho aqui. Eu quero a gente vai tocar nesse assunto aí. É interessantíssimo, é importantíssimo te falar sobre isso. Mas eu quero ouvir o porquê ele discordou, porque eu queria entender a discordância. Você entendeu o meu discordar? Sim, e a gente vai tocar nesse assunto. A maneira que foi muito rápido. Eu concordo com você da forma. E sabe por que eu quero ouvir a discordância dele? Porque tem a ver justamente com esse ponto de vista seu. Mas, por favor, Alisson, por que você discordou de mim? Quando eu disse... Você é caco de vidro. Eu disse que os prefeitos no retiro... Fala aí porque Fábio colocou outro tema que tem a ver, mas enfim. Sim. Eu vou retirar aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu falei prefeitos agora, mas eu retiro. A classe política elevou o preço dos cachês, não foram a classe privada não foram eles. Eles têm o poder de negociação e sempre estava dentro da margem. E aí, quando se falava, e a gente ouve nos bastidores, o cachê de fulano de tal, 1 milhão. Aí, no privado, 500 mil. Sim. E aí, fechou com determinada prefeitura por 1 milhão. Aí, fulano de tal vai tocar. Mas ele aqui fecha por 300 mil. Aqui, o cachê dele é 300 mil. Aí, vai tocar no São João 1 milhão, 1 milhão e meio. Então, quem aumentou essa margem foi justamente o político. E eles mesmo foi quem iniciou a campanha para reduzir algo que eles jogaram para cima. Bom, por isso que eu quero te ouvir da discordância, porque talvez eu esteja errado e talvez você consiga me corrigir. Entendi. Veja só. Eu concordo contigo quando diz que os políticos acabaram elevando esses cachês, né? Acabaram elevando esses cachês. Mas esses cachês, se você for olhar quais são, por exemplo, São João. Quais são os artistas efetivamente de forró, de São João, tradicional, que alcançam esse valor de 700 mil reais, por exemplo? Essa orientação do Ministério Público. Quase nenhum. Quase nenhum. Quem é que atinge esse valor? Aqui, gente, não tô discriminando nenhum ritmo. Eu trabalho com cultura, diversidade cultural. A diversidade é o fundamento da cultura. Então, eu aqui não condeno nenhum tipo de expressão artística. Nenhum. Nem rap, nem funk, nada. Aqui a gente está falando tecnicamente. Então, quem é que alcança esses cachês para além de 700 mil reais? Sertanejos. Geralmente o pessoal de Goiânia. Não é discriminação, viu, gente? Sim, pelo amor de Deus. São sertanejos. Que, em minha opinião, não cabe, descaracteriza uma festa que tem em sua essência a tradição. Já é outra opinião, a coisa bucólica. A coisa bucólica. Então, São João é São João. São João não é sertanejo. São João não é pisadinha. São João é forró. Isso inviabiliza... Pisadinha é forró. Aí é uma outra discussão. Como é a pisadinha? Não, porque existe o gênero forró. E abaixo do gênero forró existem os ritmos. Qual é a pisadinha pra forró no meu... Piseiro. Na verdade, pisadinha é o piseiro. Não, é diferente. Mas vamos lá. Vamos lá. Então... Com isso eu estou dizendo que então esses ritmos não podem... Os demais ritmos não podem aparecer? Não, eles vão aparecer. O aniversário da cidade, por exemplo, pode-se fazer, para além do desfile cívico, um grande festival que celebra o aniversário da cidade por 2 ou 3 dias na Praça da Bandeira, por exemplo. E aí você vai inserir a Loki. Aí você vai inserir o rock. Aí você vai inserir o reggae. Aí você vai... em Jequié, por exemplo. Da maneira... Eu vou discordar e vou lhe dizer por quê. Eu vou discordar e vou lhe dizer por quê. Da maneira como ela é construída estrategicamente. Ela não é construída para atender a tradição junina, a tradição do São João. Constrói isso aí? Hoje quase nenhuma. Comercialmente. Hoje quase nenhuma. Hoje quase nenhuma. Agora entenda, e por que isso? Agora vamos dizer por quê? Vamos dizer por quê que isso acontece, né? Mas é porque a nova geração quer, é porque as coisas vão evoluindo e é assim mesmo e tal. É isso também. Sim. A nova geração quer, as coisas vão evoluindo, a cultura é dinâmica, tudo isso é também. Só que a gente precisa ver, aqui falando muito francamente, muito abertamente, que a legislação eleitoral proibiu a participação de artistas há algum tempo, os famosos showmícios. Então a gente tem políticos, alguns políticos, que se utilizam desse momento
pra poder ver o que tá na massa. O que é atração de massa pra gente bombar nessa praça, botar 80 mil pessoas aqui. Ano eleitoral. O que tem aí pra gente bombar? Ah, mas tem José Mané e Tonho. Mas José Mané e Tonho não é prefeito. Ele atrai público, bote os 3. Ah, mas a sociedade vai criticar porque isso não é São João. Eu quero é a praça cheia. Ainda paga com dinheiro público. Ainda paga com dinheiro público. Tudo bem que eu não quero dizer com isso que nesse momento ele vai pedir voto, porque o que caracteriza o showmício é o pedido de voto. E ele não vai pedir voto nesse momento. Mas o mero fato dele aparecer naquele palco, com 80 mil pessoas na praça, um telão gigante, expondo toda a mídia institucional, já é promoção, é publicidade, é transparência. Eu concordo também, mas não deixa de ser também, de alguma maneira, em meu entendimento... As velhas burladas que tem no Brasil, que fica muito fácil pelas nossas regras serem muito falhas. Ele já não sou muito... Mas a questão toda, assim... Agora, respondendo a sua pergunta, porque eu fiz esse preâmbulo. Mas aí, pra responder... Está aqui na descrição o que é preâmbulo. E a gente vai precisar mudar de assunto, senão a gente vai ficar o tempo inteiro falando de essa problemática. Vamos lá, é o que vem antes. É o que faz é o que contextualiza. Ele é o preâmbulo de que eu cheguei. É o que contextualiza. Vamos lá. Tá. Então, para além ainda desse viés aí, que pode ter, que pode ser, não estou dizendo que é, viu, gente? Pelo amor de Deus. Que pode ser político, para além desse viés político, de aproveitar um momento para atrair a massa, seja lá com o que for, desde que a mídia esteja bombando o cara, traz o cara. Às vezes o cara não é artista, não é nada. Ele tá bombando, traz o cara. Sai do preâmbulo. Traz o cara. Você fala agora do político que levou o cachê. Pois é. Então, para além disso, em minha opinião, viu, gente? Não é nem a opinião do podcast, não. Existiu aí também uma estratégia política. E que tá errada a ser construída? Não. Tá correta a ser construída. Política é político. A profissão do cara... Ele é político, então ele tem que trabalhar como político. Mas em minha opinião, eu consigo ver uma estratégia política nesse tema. Por quê? Então, os órgãos de controle externo primeiro detectam que tem ali uma disparidade de valores muito grande entre um ano e outro. Não vou dizer nem entre 3 anos, entre 4 anos, em um ano e outro. Detecta. Ok. Só que então as prefeituras não vão contratar os grandes, que são os sertanejos, vamos dizer assim, os de 1 milhão e tanto de cachê, não vão? O prefeito questiona, pois, mas se a gente não fizer isso, a gente não tem público. Sim. Eu sou o político, isso me desgasta. Eu sou o político, então eu tenho que ter uma estratégia. Então, primeiro eu saio na frente, dizendo, veja só, esse político ele não reclamou 5 anos atrás. Foi 5 anos pagando cachê de 1 milhão, 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 e lá vai. Mas agora ele reclamou. Por que agora ele reclamou? Porque agora chegou o momento dos órgãos de controle proibir. Então, como os órgãos de controle vão recomendar pela proibição, eu vou me antecipar. Primeiro eu vou para a imprensa. Veja que 2 ou 3 apareceram aí na imprensa dizendo assim: vai acabar o São João. Vai acabar o São João? Não é possível. O São João do jeito que tá, vai acabar o São João. Como se acabar o São João fosse culpa dos artistas que eles próprios contrataram ao longo de 5 anos. Isso eu concordo. Pelo amor de Deus. Então eu, enquanto gestor, contrato por 5 anos artistas de acima de R$1 milhão. Aí agora que o cerco do controle externo me deu uma apertada, vai fechar, eu agora me antecipo e digo que a culpa é do artista. Por isso que esse ano eu não vou trazer esses grandes. Entendeu? E além disso, fica aparecendo uma bandeira política pela moralidade, que é um dos princípios da administração pública. Eu saio com a bandeira política da moralidade. Tá muito caro, vai acabar o São João. Tá muito caro. Na verdade, aquilo já foi um aperto, vamos dizer assim. Uma estratégia. Né? Dos órgãos de controle. E aí eles, para se antecipar, eles saíram na frente. Então vamos lá. Então depois logo em seguida, veio a nota técnica, número 2 de 2026, e foi o que colocou no papel, disciplinou como é que as prefeituras irão agir a partir de então. Então traduzindo, você não discordou, nós concordamos na mesma linha de pensamento, e teve todo esse projeto, uma estratégia pessoal de um determinado político, abraçado por outros,
Porque é bem perceptível de que um político levantou a bandeira e outros entenderam que valia também a pena seguir essa linha de pensamento. São as estratégias políticas que são naturais. Possíveis, né? De possibilidade. Sim, possibilidade, sim. Mas uma possibilidade muito próxima da realidade de acontecer, porque ficou muito, muito explícito. E aí vamos para as opiniões agora. Então, se eu fosse o Ministério Público, entendendo de que é uma estratégia política, porque estava na cara que era, e aí você tocou num viés que já é outro assunto, que é essa questão de outros ritmos dentro do São João, porque fato que ninguém se preocupou com o cachê por causa dos outros ritmos. Ninguém se preocupou. O Ministério Público não está preocupado se vai vir sertanejo. Se contratar sertanejo dentro da margem dos 700 mil, eles vão proibir? Não, até porque isso é discricionário. Isso compete ao prefeito. Pronto. Quem decide então, é o prefeito. E ainda que competisse o Ministério Público de trazer uma orientação, eles não iriam trazer, eles não estão preocupados com isso. O prefeito não está preocupado com isso, o governo do estado não está preocupado com isso, o governo federal não está preocupado com isso. O ritmo que você quiser botar na sua festa, você, na condição de prefeito, você vai botar. Eles não estão preocupados com isso. Eles se preocuparam com o gasto, com a questão financeira, o valor da prefeitura. Se a prefeitura arrecada 10 milhões no ano, como é que você vai fazer uma festa com 12, 15, 20 milhões? Existe aí uma disparidade financeira. Então o Ministério Público deveria dizer o seguinte, olha, eu vou pegar aqui e avaliar, faça do jeito que você quiser. Agora, sabendo de que eu vou pegar suas contas, se tiver reprovado, você vai pagar o preço. Mas quando o Ministério Público faz essa... Por isso que eu falei, o Ministério Público ele não determina, ele recomenda. Ele recomenda. Então, não, mas é porque é questão de competência mesmo, porque o Ministério Público remete à Justiça. Então, assim, prefeito, estou lhe dizendo que esse é isso. Aí se ele ultrapassar, eu quero dizer que o Ministério ele vai Público responder. Entrou na manipulação de determinados políticos. Realmente, eu concordo com você. Entrou na manipulação. Não acho, assim, não. meu irmão, assim, no ano não acho, eleitoral... Não acho que entrou, no não. início Eu acho... do ano, faltam 4 meses para uma festa que é tradicional na Bahia. E você limita... Pá, você quebra a perna de todo mundo, economicamente dizendo, meu irmão. Então deveria ser, a partir do momento de 2027, que aconteceu tudo isso aí, massa. deveria, então, vamos fazer o seguinte, dá tempo de penalizar, porque o crime, ele não é penalizado pelo que vai acontecer, pelo que vai ser. A pessoa é penalizada pelo crime que cometeu. Então, vamos lá. Eu vou contratar a Alisson pra tocar na minha festa. Aqui vai ser o forró do Dan. Mas não é de sítio do Dan, não, doutor Daniel, não. Vai ser Dan Silva, o forró do Dan Silva. Eu quero a Alisson como a principal atração. Alisson, quanto é, Alisson? É 300 mil. Muito caro. Faz 250 mil pra mim? Faço. Pronto, não, fechou. Pronto. Não, vale aí o prefeito Fábio liga pra Alisson. Quanto é? Aí 1 milhão. Ah, pronto, pode fechar aí. Porque a gente Sim. Bom, a gente sabe que aí vai vir o dinheiro de Alisson, dinheiro do intermediador 1, intermediador 2, intermediador 3. E aí não estão preocupados com o cofre público. Então, se eu fosse o Ministério Público, faça. Depois é que eu vou tomar providência. Verdade. Então, se já fizeram antes, deveria estar todo mundo penalizado agora. Não, mas entenda, gente. Olha, o Ministério Público está fazendo exatamente isso que você está falando. O Ministério Público, ele baixou a nota técnica número 2, com essas recomendações todas. Não foi só a recomendação do teto de 700 mil. Foram outras recomendações também. Mas o que polemizou mais foi essa dos 700 mil. O Ministério Público, ele recomendou o teto de 700 mil. Cabe agora ao prefeito, que é uma autoridade independente, lá de outro poder, tem lá a sua discricionariedade, de falar assim, vou acatar o que o Ministério Público me recomendou. Ou então falar assim, não vou acatar. Mas sabendo ele que ele está passível, a partir do momento em que ele não acata, ele passa a ficar passível de questionamentos. E aí o próprio Ministério Público desobediência. E aí, entenda. Aí o Ministério Público, diante desse desrespeito à recomendação, vai buscar as provas e vai remeter à justiça. Não vai pagar o preço. Você seria a favor de uma lei, como por exemplo já existe em Salvador, só pode ser contratado com verba pública bandas de forró. Você seria a favor de ser, por exemplo, uma lei estadual para o período de São João? Eu sou a favor, sim. Pelo menos com o dinheiro público, sim. Porque a gente está falando de uma festa tradicional. A gente está falando de São João, de uma festa simples, de uma festa bucólica, de um clima bucólico. Mas aí a gente não está falando aqui de... Aí eu concordo com você. São João. Mas você não acha, ou acredita, ou a gente está vivendo que o São João, em cidade do Porto da Dica, acabou de ser... Não existe mais tradição, existe a questão econômica. E quando você começa a fazer algumas imposições do Ministério Público e tudo mais...
Então a gente vê Jequié não como uma festa que reúne pessoas da forma tradicional. A gente vê do ponto de vista econômico. Foi isso que eu falei. É isso que eu quero fazer vocês entenderem. Do meu ponto de vista econômico. E você coloca então que o período de São João é uma tradição. Não. As festas no palco é um show que abrange Entenda qualquer bem, outro ritmo. O meu ponto de vista é econômico. Sim, mas é econômico mesmo. É econômico. Então, quando a gente coloca Jequié, Serrinha, Santo Antônio de Jesus, a gente vê cidades do porte médio e grande promoverem festas para poder promover a economia da cidade. Tradição, mas por que isso, Fábio? Olhar de tradição. Mas entenda, Fábio, Salvador, olha... Tudo bem, mas assim, só pra gente vocês poderem entender. Mas entenda... Então foi inoportuno. Eu te meu entendo. ponto de vista pessoal, foi inoportuno, não foi num ano legal. Teria que se fazer isso um ano antes para as pessoas se programarem. Porque as cidades que fazem grande São João, as pequenas não, vão se manter. Vão se equilibrar, beleza, de boa, não vão perder nada. Mas cidades que promovem grande São João, tipo o Jequié, vão perder muito, a cidade perde muito. Perde credibilidade, perde público, perde economia, perde muito. Eu acredito que deveria ser feito a partir do ano que vem. Mas Jequié, Fábio, não perdeu porque partiu de Jequié. Não, Se observar, eu entendo. Partiu da atual administração Zé Cocá, do processo. que foi na UPB e convenceu. Então, Zé Cocá foi o ícone disso aí. Isso eu vou falar. Bom, gente, veja bem, gente, olha, Então, Jequié é a única cidade que não pode espernear. Porque partiu do Zé Cocá. Então, assim, é a minha opinião pessoal. Há quem aprova, eu reprovo. Vou te falar a verdade. Essa medida foi muito prejudicial economicamente para várias cidades do porto da Jequié. Porto pequeno não, todo mundo vai se manter, velho. Vamos dizer, umas 8 cidades da Bahia de grande porto. Economicamente, se lascou, meu pai. Fazer o quê? Eu não tenho respeito a sua fala completamente. Não tenho essa certeza de que tenha sido o ex-prefeito de Jequié que tenha iniciado. Não, ele levantou a bandeira junto com outros. O Zé Ronaldo, por exemplo. Ele levantou a bandeira. Mas levantou a bandeira, tava falando. Outro que eu esqueci o nome ele agora, levantou a bandeira junto com outros após os órgãos de controle buscar esclarecimentos relacionados aos gastos públicos que foram direcionados aos festejos juninos. Eu concordo, mas a Veride tem um contraponto, que é 700 mil pra... Mas, Alisson, essa questão dos órgãos buscar esse esclarecimento, isso aí já acontece desde os primórdios. Assim, mas você a questão é esse discurso que você falou, que é um discurso populacionista e que joga a responsabilidade para os outros, sabendo que a responsabilidade são deles. Mas é o discurso político e o político precisa fazer isso. Mas aí nosso papel de cidadão, cabe à sociedade fazer o que a gente está fazendo aqui. Analisando. Isso. Analisando. Exatamente. É sobre isso que eu tô falando. Quem foi que começou o processo? Foram os... Por exemplo, tô colocando exemplo, porque a gente tem participação do governo do estado, tem participação do governo federal, por exemplo, que destina verba também, e que tem que destinar mesmo, porque a cultura tem que ter verba. Mas aí, eu vou colocar o nome prefeitos, tá, gente? Só para poder sintetizar aqui o que eu quero dizer. Os prefeitos fizeram questão. Qual é a produtora tal? Vamos contratar a produtora tal, bota 10 milhões lá, eles vão contratar artista que deveria bater no teto de 5 milhões, mas por conta do rateio, vai bater 10 milhões, eu não tô nem aí porque eu vou fazer uma festa popular. Eles aceitaram isso. Para depois eles dizer que... Não, é uma contradição enorme. É uma contradição enorme. Imagine, eu pago durante 5 anos cachês acima de 1 milhão. De uma hora para outra, eu saio, apareço na mídia dizendo que o São João vai acabar por conta desses artistas que estão cobrando cachês de 1 milhão e tanto e que a prefeitura paga se quiser. Vamos trazer pagaria se quisesse, ninguém falou. Prefeito A, prefeito A, prefeito Z. Zé Cocá. Me contrate. Tipo assim, nenhum artista fez mas isso. Mas a gente tá no podcast, tem que falar a verdade. Vamos trazer pro umbigo da gente? Nenhum artista fez isso. Bandeira, beleza. Não tô culpando aí. Eu não vou dizer assim, que tudo mais. Eu não tenho. É porque eu vi vídeos. E dele levantar a mão que os prefeitos concordaram com o Ministério por tudo não, mais. É porque, Fábio... Fábio, olha só. Você deu a sua opinião de como as coisas aconteceram. Na minha opinião, a coisa aconteceu muito simples, muito bem planejada, muito bem arquitetada. O município, os municípios que realizam grandes São Joões foram notificados. Diante dessa notificação, eles iam ter que recuar. E aí, vamos desenvolver qual a estratégia? A estratégia a gente vai sair na frente dizendo que vai deixar de ter São João porque os artistas estão cobrando muito caro para justificar o vitimismo. Aí, depois desse vitimismo, aí veio a nota técnica número 2,
e sacramentou a coisa e daqui pra frente vai ser assim. Qual o cachê de Flávio José? Hoje eu não tenho noção assim 350. do cachê de Flávio José, mas eu acho que em torno é no máximo 400 mil reais. Eu não acho que passe disso, não. Não tem sentido. E ele desistiu de tocar? Assim, não, porque na verdade o Ministério Público, como ele falou assim, então do ano passado pro ano pra cá aumentou quanto de IPCA? 12%, ele botou 20%. Ele desistiu de tocar, segundo o que ele próprio noticiou, né? Porque não é porque o teto orientado é de 700 que todo mundo tem que tocar por 700. Aumentou de acordo com o valor médio calculado de 1º de maio de 2025 a 31. Então, qual foi o valor médio de Flávio José? Ele está cobrando um valor que está um pouco acima do valor médio. Mas ainda assim, o Ministério Público mandou chamar ele para uma conversa, que não tinha tido contato com ele e tal. Aí é o que eu te falo. Você tá entendendo? O Ministério Público está tomando para si algo que, na minha opinião, apesar de tecnicamente ser, não deveria. Aí eu vou... Mas é porque tem um teto. Mas Alisson, entenda. O Ministério Público tem uma margem. Existe um teto, mas a gente tem que entender... que Você está falando de competência. Não é competência, não. Eu sei que é da competência do Ministério Público, mas nós estamos falando de um artista sazonal. Então o Ministério Público deveria ter aquilo que você citou aqui no começo. Ele não toca o ano todo. Você tem que entender que é aquela questão do bom senso. Vamos lá. Por exemplo, o forró ainda consegue algumas vertentes do forró, que você falou que pisadinha não é forró. O ano inteiro. É uma das vertentes do forró. Algumas vertentes do forró tocam o ano todo, mas o forró tradicional não toca. Peraí, eu não disse que não é forró. É uma vertente da forró. Do forró. É uma evolução do forró, vamos dizer assim, com a inserção de novos elementos, como o calcinha preto, inseriu a guitarra, sim. Uma época. E assim vai, porque a cultura, como ela é viva, ela é dinâmica, então ela vai evoluindo. Claro. Então eu não disse. O que eu tô dizendo é que o São João é o São João tradicional. Não, mas aí não São João tradicional. É disso que eu tô falando. Eu tô falando no período junino. Sim, nas datas tradicionais. Depois disso, não. Aí coloca quem quiser. Mas mesmo no período junino, a gente tem que ter essa oscilação das vertentes que estão dentro dos ritmos que estão dentro. Porque aí cabe. Vamos deixar pro segundo turno, que daqui a pouco a gente vai pro intervalo. Mas vamos falar um pouquinho de patrimônio. Vamos falar um pouquinho de gestão cultural. Vamos falar um pouquinho de... Eu comecei falando sobre isso, mas vocês dois são que tocou. Ele nem falou de onde veio. A gente ia falar. Eu adoro falar de cultura, de cultura na gestão cultural, como você citou. Eu gosto de falar mais disso. Mas enfim, vocês tocaram esse assunto. Mas finalizando aqui, com relação a Flávio José. É um camarada que não tem show janeiro, fevereiro e até março ali não consegue. Aí quando você vai setembro, outubro, novembro, dezembro, Flávio José não tem agenda, entre aspas. É muito reduzido, né? É um caso ali, outro caso aqui. Então, o momento do cara ganhar um trocado, ele fazer um cachê um pouco mais alto, o Ministério Público fala, ei, você não pode não, porque o seu cachê era de 100 mil, agora você quer cobrar 300. Mas aí é que tá, o Ministério Público não fez isso com ele. No caso dele, segundo a promotora que se pronunciou, hoje ainda, foi ontem. Segundo ela disse que ele nem buscou o diálogo com o Ministério Público, simplesmente, é isso, então eu não vou. Então, é isso, então por que não procurou o Ministério Público, sentou com o Ministério Público para entender como de fato do que se trata a nota técnica? É possível a gente chegar a um meio termo aqui? Se a gente não vai aumentar 50, a gente aumenta 25 e tal. Entendeu? Essa mediação com o Ministério Público da parte dele. Ele viu a nota técnica e isso é uma opinião que eu tenho. Eu não sei se foi exatamente isso. Porque eu acredito muito no diálogo para tudo. Sim, você pode ser de extrema direita, centro radical, extremista, o que for. O que for. Solta a bomba. Mas o diálogo precisa ser possível. A gente tá num tempo onde as pessoas não dialogam mais. O fato vira uma versão e é na versão que se acredita. Não é no fato. Mas não deveria ter é da forma que a versão... Não deveria ter partido já do Ministério Público dizer assim, ó, gente, o teto é esse, a correção é essa. Mas entenda, mas assim, eu sei que não é certo, mas nós estamos falando de uma área de extrema vaidade. Como é que Flávio José, com a história que tem no São João, no forró, na música brasileira, um dos maiores compositores, que na minha opinião deveria ser mais reconhecido do que inclusive é, ele vai parar para procurar o Ministério Público para dizer, gente... Mas não é ele. Não é ele tem um staff.
É o empresário dele que... Basta ele autorizar que o empresário dele vai até o Ministério Público. Ele tem muito controle. Sim, mas aí é um jeito de ser do cara. Não tem jeito assim. Mas enfim, vamos lá. Na minha opinião, qual deveria ser o empresário dele, diante da nota técnica e dos contratos firmados no estado da Bahia? Procuraria uma agenda com a promotoria de justiça. Eu tenho esses contratos que ultrapassam um pouco o valor médio, segundo a nota técnica número 2. Há um diálogo, há uma mediação. Ele não fez isso. Mas o que eu quero te dizer, Alisson, que sabe o que foi que aconteceu aí? Que pode ter acontecido, né? Eu vou continuar a gente está falando aqui, sim. Te continuar te elogiando por essa forma sua de expressar. O que pode ter acontecido? Flávio José não leva público. Assim. Flávio José é safadão. Pronto. Lógico que eu particularmente, se você tiver um show na praça, o palco aqui tá com o Flávio José, ou aqui tá com o Safadão, pode ter certeza já é uma outra discussão que se a gente for entrar... Mas entenda onde é que eu quero chegar. Tem Flávio José e tem Safadão. Se você perguntar Dan Silva, Dan tem 2 shows aqui, você vai pra qual? Eu vou pra Flávio José. Sim. Mas a grande massa... vai pra Wesley. Não vai. Então o que foi que aconteceu nisso aí? Na minha suposição, o prefeito, os caras chegam lá, né? Os escritórios, tô aqui com Flávio José, Fulano, Beltrano. Que é essa galera que é tradicional, que não arrasta multidões. Tem seu público, mas não arrasta multidões. Ele falou, se eu gastar esse dinheiro com o Flávio José, eu vou tirar metade do dinheiro que eu posso contratar Fábio. Eu vou falar para 20 mil quando eu posso falar para 80. Pronto. Aí a ação do Ministério Público facilitou a dos prefeitos de fazer com o Flávio José aqui e de pegar Fábio. O que eu tô te falando, que o Ministério Público deveria entender. Poxa, essa atitude aqui vai tirar o sertanejo aqui, mas vai tirar também o forró. E eu acredito que a manifestação dele foi por conta até disso. Ele falou, aí os caras estão querendo me serrar mesmo, estão aproveitando e pronto, serraram. Ele é um cara inteligente, ele não toma essa decisão. Eu acho que isso foi um primeiro passo e que eu considero importante do ponto de vista da administração pública. Foi um primeiro passo. Acho também que isso vai ser amadurecido, que pode virar uma nota técnica número 3 de 2027. Porque a partir do diálogo, como eu já disse, as coisas vão se aperfeiçoando e se amoldando. O que não poderia acontecer era continuar como estava. Hoje eu contrato um artista por 1 milhão, amanhã eu contrato por 1.400.000, depois de amanhã eu contrato por 1.800.000, tudo isso com dinheiro público. Eu, na minha opinião, tem que contratar pelo mesmo preço que vende privado. Acabou. Não tem negócio de 700 mil teto, não. Quanto foi o último show que você fez? Foi quanto? Foi 300 mil. Você vai ter que vir pro poder público pelos 300 mil. O toque deve tocar em tudo quanto é lugar, pô. E aumentou o cachê dele pra caralho. Só que ele, como ele falou, provou que ele teve um crescimento nacional. E isso a gente tá falando ainda sem considerar. Isso a gente tá falando ainda sem considerar a saúde financeira do município. Porque tem município que tá com problema na saúde, mas tá contratando banda por 1 milhão. Então, essa questão a gente nem colocou na mesa, nem vamos colocar. Porque aí já é um outro programa. Eu tô meia hora tentando ir pro intervalo. E quando eu te falo, Fábio, pra ir pro intervalo, mas o artista estourou, virou um grande apelo popular. Quando ele estoura, ele vai vender um show mais caro. Então, se ele vai pro privado, o cara hoje tá vendendo um show dele por 100 mil. Aí estoura uma música, o cara vira um grande sucesso nacional e passa a vender por 1 milhão. Pronto, a prefeitura pode contratar por 1 milhão. Ganha também. Pronto, você tá vendendo um show por 1 milhão pro privado, então pode contratar por 1 milhão. Desde que justifique. Claro. Agora não pode. Aí o cara tá vendendo pro privado por 300 mil e pra prefeitura por 1 milhão e 200. Eu discordo completamente. Mas a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. E vamos falar de coisa boa, de São João Raiz, de cultura, os projetos que Alisson ajudou a construir ao longo da sua história. Isso é que é bom. Patrimônio histórico. Ave Maria. De uma simples e modesta padaria ao empreendimento que orgulha os jequiéenses. Essa coragem foi reconhecida em São Paulo, quando a São José foi premiada pelo Sebrae Brasil e a Bung Alimentos, em primeiro lugar no Brasil, na categoria de padaria. O Grupo São José tem demonstrado ao longo desses 30 anos a solidez e o bom desempenho ao apostar com ousadia e confiança num novo empreendimento. 30 anos do Grupo São José, uma etapa que marca as vitórias alcançadas,
graças à perseverança de um trabalho sério, alicerçado no respeito, no comprometimento e na transparência, que fazem do Grupo São José uma empresa sólida, comprometida com seus colaboradores e clientes, parceiros indispensáveis para seguir em frente, demonstrando o caminho certo a seguir. Obrigado, Jequié, por essas 3 décadas de sucesso. Grupo São José, há 30 anos, fazendo parte do seu dia a dia. Dois Pontos Podcast. Dando o que falar. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Galera, mandar um abraço aí pra galera da São José Vila Gourmet, Grande Zé. A pizza da São José, que delícia, viu? É a melhor que tem, né, pai? Então agora, se é a melhor que tem, eu adoro pai. fazer lá tomar um café da manhã, velho. Já tomou lá um cafezinho? Já. Lugar bom pra reunião, né? Top demais. São José Vila Gourmet. Top, top. Maravilhoso. E também a Sol de Esbel. Sol de Esbel. Neto e pastel. Neto e pastel. É. Mas é pastel pessoa, não é pastel de comer. Ele falou de café da manhã, depois emendou no pastel. É pastel, não é de comer, pastel pessoa. Mas o pastel, gente boa pra caramba, o Tiagão velho. também, um dos gerentes lá, muito atencioso, muito bacana. Mano, Tiago. Eu só conheço o Matheus. Tiago. Eu só conheço o top. Não, lá tem um bocado de... Não, eu sou do Baixo Clero, velho. Eu sou do Baixo Clero. Com essa galera Baixo Clero. Mas vamos falar agora sobre nossa cultura patrimonial e também artística. Os tombamentos, né? Que teve que... Mas antes de falar dos tombamentos, houve uma reforma aqui eu não sei se você tem essa informação, se você pode contribuir com alguma informação pra gente. Mas essa reforma da igreja matriz ali, inclusive ficou legal, né? Deu outro ar, tirou aquela coisa mais arcaica, colocou uma coisa mais moderna. Só que tinha aquelas pedras ali do piso ali. Aquelas pedras não eram tombadas, não. E foi pra onde aquelas pedras? Aquilo ali era tão lindo. É isso, são pedras portuguesas, né? É o mesmo tipo de pedra que tinha na Praça Rui Barbosa, antes de ser reformada. Quem me falou foi Rita Rodrigues. Pois é, e aí tem um valor histórico muito grande. Muito grande, é. Aí, mas a gente ninguém tem notícia sobre qual destino. Notícia. Pelo menos eu não tenho notícia. Você tem, Fábio? Não. De pra onde foram aquelas pedras? Aquelas pedras foram dos negros escravos. Quem me falou foi Rita Rodrigues. Inclusive a da Praça Rui Barbosa, ela fazia as ondas parecendo de Copacabana, né? Muito bem feita, de muita qualidade. Pois é. Aí a gente agora precisa saber, a sociedade, a Câmara de Vereadores principalmente, os conselhos, de repente solicitar esse esclarecimento. Qual o conselho ativo de que é? São vários, né? Tem o conselho existe, mas voltado para cultura, a gente tem o Conselho de Cultura, a gente tem o Conselho de Turismo, o Conselho do São João que a gente criou em 2016. Muito bom. Né? Tem ainda o Conselho Curador, que é um conselho interno, o Conselho Curador do museu, que ele faz a proteção e a curadoria de todo o acervo histórico. Também tem esse conselho. Esses vinculados à Secretaria de Cultura, são órgãos colegiados da Secretaria de Cultura. Né? E aí você tem ainda outros conselhos que são vinculados a outras secretarias. Falando de matriz, aquilo ali que foi feito, aquela reforma que tirou aquelas pedras que eram lá encravadas lá naquele piso lá, como eu já ouvi dizer, são dos negros escravos, tá? São pedras portuguesas e sumiu. Tem um valor histórico enorme, tinha, né, um valor histórico enorme, mas simplesmente retiraram para fazer a revitalização da praça. Fazer investigação dessas pedras. Mas o certo é que esses órgãos solicitem da administração pública informações sobre o destino das pedras. A partir dessas pedras, a gente não vai nem discutir. Será pedras, que jogaram fora? Não, isso aí a gente não pode nem... Assim, não, perguntando. Interrogação. É porque a gente fala assim, se a gente for entrar na Seara Pedra, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? Mas assim, o que é que você
você acha que Jiqué é um polo histórico muito grande, italianos, portugueses, negros escravos, tudo mais que Jiqué. Uma cidade é formada pela sua história, cultura, né? E tudo mais, matriz catedral. Você não acha que Jiqué poderia ter um apreço maior, um cuidado maior com essas situações históricas de Jiqué? Claro. Porque o museu por si só, museu, vamos colocar a responsabilidade do museu. Pronto, o museu por si só ele não dá conta. Eu acho que tem que ter vários órgãos para poder. Entenda, o museu poder dar importância à nossa história. Porque você tem vários tipos de museus. Em Jequié, a gente tem um museu histórico. É isso que eu quero falar, isso aí. Que guarda aí o seu acervo, que foi juntado ali por Raimundo Meira, Adalto Cidreira e tantas outras, o finado Isaac e tantas, o saudoso Isaac Cunha e tantas outras pessoas que fizeram parte da ação. É isso que eu quero falar. Carlos Éden Meira, que é irmão de Raimundo Meira. Então, esse movimento da ação, na época do ex-prefeito Reinaldo Pinheiro, conseguiu convencer o prefeito de instalar ali um museu histórico. Esse acervo foi todo juntado e organizado pelo próprio Raimundo Meira e a ação. Depois disso, na época do ex-prefeito Luiz Amaral, foi feito um concurso público para o preenchimento de uma vaga de museólogo. E aí Jequié ganhou um museólogo. Hoje o Museu de Jequié tem um museólogo que é Varjão, Antônio Varjão Matos, que é o museólogo do Museu de Jequié, e passou a dar um tratamento mais adequado. Então, a partir de 2017, nós montamos lá, em parceria com o IPAC, que é o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia, inventariamos todo o acervo do Museu Histórico, fizemos um projeto expográfico com painéis mais adequados. Ou seja, a partir da chegada do museólogo, o Museu Histórico passou a ter um tratamento mais adequado do ponto de vista técnico. Sim. Aumentou suas visitações, se organizou as visitações das escolas. Teve ano que o Museu de Jequié, 2018, se eu não estou enganado, superou 13 mil visitas em um ano. Claro que isso não apenas pelo seu acervo que está ali exposto, mas também por outras iniciativas que vinham acontecendo naquele espaço e que acabava atraindo essas pessoas para a visitação também. Para a visitação. Então, o museu, ele cuida do acervo histórico. Só que a gente tem bens culturais, materiais e imateriais. Jequié, por exemplo, tem o Casarão Nestor Ribeiro, que foi tombado a partir da Lei 2024, que é uma lei municipal que prevê o tombamento, com fundamento num Decreto-Lei 25, que é de 1937. Não, foi na época de Sérgio, 2017. E aí, tombamos. Tô falando do tombamento. Quem comprou à época foi Reinaldo Pinheiro. Mas quem tombou. Na época de Reinaldo Pinheiro foi comprado o chamado Quarteirão Cultural, que foi o casarão, que seria a Casa da Itália, o Cine Auditório. Casa da Itália, o Cine Auditório, que se tornou o Teatro Municipal Palácio das Artes. A antiga biblioteca. A Biblioteca Municipal, que agora virou vai virar comércio, né? Um ambiente de comércio, de lojas. Tá mudando de 6 em 6 meses, na verdade. Pois é. E teve um outro aí que eu não tô me lembrando agora. Então, e aí, em 2017, veio a Lei Municipal 2024. E aí começou a tombar os bens culturais materiais, como os casarões, alguns casarões com valor histórico e arquitetônico, e a registrar bens culturais e materiais, como é o caso do festejo de Santo Antônio, que é centenário. Então, a festa de Santo Antônio, que é uma festa centenária, fundamentada em uma tese de mestrado de Maria Helena, que também é de lá, da paróquia. Então, fundamentado nesse dossiê que ela fez, nós registramos a festa, que ficou reconhecida como um patrimônio imaterial, patrimônio cultural imaterial do município de Jequié, porque é centenária. Esse é um patrimônio imaterial registrado. E a gente tem os materiais, por exemplo, um painel em mosaico de Helênio Braga, ali no interior da rodoviária, que está tombado também, não pode ser destruído, sofrer qualquer tipo de descaracterização. O antigo mercado municipal também foi tombado. O antigo mercadão. Na Praça da Bandeira, então não pode também sofrer... Destombaram? Destombaram, a gente vai falar disso. Então não poderia sofrer...
qualquer tipo de alteração. A gente tem o casarão Nestor Ribeiro lá em cima, Ladeira da Balança, que seria a Casa da Itália, que está tombado, e o casarão de Urbano Gondim, ali na Ladeira da Balança. Urbano Gondim foi o primeiro intendente de Jequié. Então ali foram Secretaria de Cultura ali, né? Foram tomar... funcionou como Secretaria de Cultura ali. Então ali foram tomadas diversas decisões, inclusive reuniões do antigo Clube União, existem materiais ali ligados ao primeiro intendente que poderia se tornar um memorial. Então o casarão foi tombado. E estão sob a proteção do município, né? Cabe agora à Secretaria de Cultura e à Secretaria de Infraestrutura do município garantir a manutenção desses bens, a salvaguarda desses bens, para que eles fiquem conservados com sua memória, com suas arquiteturas, para as próximas gerações. Recentemente, o ex-prefeito ventilou a possibilidade, era uma vontade dele, de destombar o antigo mercado. Ele manifestou uma discordância pessoal, enquanto gestor, do tombamento do mercado, que aquele mercado não poderia ser tombado porque está localizado em uma área muito central, apresentou as justificativas dele, e aí, segundo ele, conseguiu um recurso do governo do estado da Bahia para fazer uma reforma no antigo mercado. Por o bem ser um bem tombado, o adequado não é uma reforma, é uma restauração. Porque a reforma, ela pode ter modificação. Vai mudar a característica. E a restauração iria manter as características originais do bem. E aí sugerimos isso para ele. Eu, inclusive, sugeri isso para ele pessoalmente. Ele disse que restauração ele não faria. Ele faria reforma, porque já tinha um recurso disponível do governo do estado que já estava na conta para poder realizar a reforma, mas que a restauração ele não faria porque a restauração, primeiro, iria demorar mais, nas palavras dele, iria demorar mais, ele poderia até terminar o governo dele, que faltariam em tese, porque até então ele era o prefeito da cidade, faltariam 2 anos. E que ele iria terminar o governo dele e que não ia concluir a restauração, porque a restauração é uma coisa mais delicada e mais demorada. Que inclusive aquele telhado não pode nem ser mais conservado porque é de amianto, é telha de amianto. Eu inclusive disse a ele que poderia sim ser substituído, você ia retirar a telha de amianto e iria colocar uma outra telha similar, mas manteria o mesmo desenho, a mesma arquitetura do telhado. E aí ele disse que não e decidiu que ele queria fazer realmente a reforma, que restauração ele não faria. E aí nós solicitamos a ele o projeto técnico, tudo inerente à reforma. Vimos que no projeto técnico constam inclusive demolições. Então, por conta de demolições de fachada, demolições de common goals, né? Acho que é common goals e tal, algumas demolições, ou seja, alteração das características originais para o que ele quer fazer. Então, como o que ele quer fazer teria que alterar as características originais, o Estado falou, bom, a gente disponibiliza o recurso. Agora, para fazer essas alterações, não tem como. Então, você vai ter que... Aí você vai ver como é que vai fazer. Ele aí decidiu destombar. Só que no meio do caminho, ele renunciou ao cargo. E aí o seu sucessor, que é o vice, né? Flavinho assumiu a prefeitura e concretizou, materializou a vontade inaugural, vamos dizer assim, a vontade iniciada do ex-prefeito. Materializou o destombamento. O destombamento é um instituto bastante discutido no meio jurídico e por especialistas. Você concorda da ou área. Discorda? De quê? Destombamento. É óbvio. Quem tombou, eu tombei. Eu, enquanto investido do cargo, da autoridade do cargo à época, tombei. Então, eu jamais vou concordar com o destombamento, até porque... mas é porque a gente vai requalificar. Você pode requalificar sem destombar, desde que você não altere as características originais. Entende? Então, assim, se você quer reformar, é porque você quer alterar as características originais. Mas a informação que eu tenho é que destombou do destombou. Que já não manteve o tombamento, digamos assim. Não. O prédio foi tombado em 2019 e foi destombado agora pelo atual prefeito. Foi destombado. Então, hoje o prédio está destombado. Só que os atos da administração municipal, do Poder Executivo, eles sofrem, como a gente falou no bloco anterior, o controle externo. E o MP, e também o TJ Bahia, porque já está no TJ, suspendeu
qualquer tipo de intervenção que o prefeito queira fazer no antigo mercado, até que se esclareça. O destombamento não foi suficiente para ele começar a Não foi suficiente, até porque o destombamento é um ato excepcionalíssimo, com muita discussão. E eu explico por quê. É uma discussão muito fácil, muito óbvia. Em 1941, na gestão de Getúlio Vargas, vamos para o início. Em 1937, o governo federal baixou o Decreto-Lei 25, tratando do tombamento, instituiu o tombamento. Então, com base no Decreto-Lei 25, vários bens culturais foram tombados pelo Brasil. Sim. E isso, perceba, vamos prestar atenção aqui na cronologia, no tempo. Então, em 37 veio o decreto que autorizou o tombamento e vários bens foram tombados com base fundamentado nesse Decreto-Lei 25. Em 1941, na gestão de Getúlio Vargas, a capital federal era o Rio de Janeiro, ele precisava fazer obras para expandir a cidade. Só que tinha muita igreja histórica, muito patrimônio que era tombado. E aí o que ele ia fazer? Ele criou uma lei que permitia o destombamento em nome do interesse público. Ou seja, para ele, à época, o interesse público seria obras de drenagem, abrir novas avenidas, passasse por cima do que for. Passasse por cima da memória, apagasse a memória, destruísse a história. Ele queria progresso, entre aspas. Para ele, progresso era obra de drenagem, construção de avenidas, mesmo passando por cima de patrimônio histórico. Só que como o bem era tombado, com base no Decreto-Lei 25 de 1937, ele precisava criar um mecanismo para destombar isso, para que ele pudesse passar por cima. Então, em 1941, ele criou outro decreto-lei autorizando destombar em nome do interesse público. Ou seja, é de interesse público abrir novas avenidas. Até na Constituição isso aí. Não, mas entenda. Aí você está falando de 88. Sim. Então, não entenda. Aí, em 41, ele baixou um decreto autorizando o destombamento. Depois vem a Constituição de 88 e assegura, ratifica o tombamento no artigo 216. Bora. Cai pra dentro, pai. Então entenda. Aí você tem, em 37 criou o Instituto do Tombamento. Em 41, Getúlio Vargas autoriza o destombamento em nome do interesse público. Mas aí em 88 vem a Constituição Federal e garante o tombamento. Não, mas entenda, por que hoje a discussão é política, principalmente política. Então, por que hoje a discussão jurídica por especialistas sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do destombamento? Por quê? Porque a lei, ela é hierarquicamente inferior à Constituição. A Constituição é a chamada Carta Magna, a Carta Mãe. Dela deriva todas as demais leis. Então, se a Constituição de 88, assegura no artigo 16 o direito da sociedade a fruir dos bens culturais, do patrimônio histórico, do patrimônio cultural local, do patrimônio histórico nacional. Então, se essa Constituição de 88 autoriza, não vai ser um decreto-lei de 41 que vai autorizar destombar. Que vai desautorizar. Por isso essa discussão. Então, o destombamento é um ato excepcionalíssimo. E aí se alega o interesse público superveniente, ou seja, aquele interesse público que depois que tombou, aí veio um interesse público e a gente viu que é melhor destombar. E aí destomba. Muito. Aí vem um outro fundamento legal para destombar. Mas tem os embargos de declaração, porque já é uma instância já de decisão. Aí já toma aqui, velho. Aí, por exemplo, vem a perda do valor histórico do bem. Por exemplo, você tombou o bem, mas o tempo passou e depois se verificou que aquele bem não tem tanto valor histórico assim para ser tombado. Aí você pode destombar, porque perdeu o valor histórico. Sim. Aí vem ainda a deteriorização do bem. Ou seja, por exemplo, pegou fogo, era um bem cultural e pegou fogo. Então você não tem mais o que tombar. Como manter tombado. E ali também consegue a Câmara de Vereadores, por exemplo. Na época que eu estive secretário, a gente ia tombar. Então nós reunimos ali todos os vereadores. À época, o presidente da Câmara era Tinho. Continua sendo, né? Continua sendo até hoje. Era Tinho. Dizem que vai mudar agora, mas não sei. Não muda não, aí me deu gente boa. Pois é, me deu uma anuência para poder tombar a Câmara de Vereadores e tudo mais. Mas aí a gente verificou que da Câmara de Vereadores não existia mais nada. Até a fachada, que era uma fachada histórica,
cobriram com vidros futuristas que já não remete mais a nada daquilo que era o patrimônio histórico do município. Então, respondendo, finalizando aí a pergunta de vocês. O presidente da Câmara e fez aquilo ali. Na época foi um escândalo, mas fez e fez. Massa, não, muitas coisas vêm sendo feitas em Jequié. Alguma coisa tinha que ser feita. Na verdade, tinha que ser construída uma nova, né? Muito horrível. Muitas coisas vêm sendo feitas em Jequié e o que eu acho mais estranho é que vêm sendo feitas com a omissão da sociedade, que é a parte mais interessante disso. As entidades, os órgãos de controle, a própria sociedade, o cidadão comum não precisa concordar com tudo. Quando a gente elege um gestor, é alguém que está ali representando aquilo que é nossa vontade. Não é porque ele quer, não é da cabeça dele. A gente precisa conhecer a legislação, conhecer o regramento. Acerta, Alisson, ele não está fazendo nada mais do que obrigação. Do que obrigação. Ele não tem que ser enaltecido, envaidecido, tem que ser venerado, colocado no pedestal. Meu Deus, ele asfaltou minha rua. É a obrigação dele. Então, assim, se o Instituto Constitucional de Proteção de Bens Culturais, no caso de bens federais, é o IFAM. É o IFAM. No caso de bens federais, no caso de bens estaduais, o IPAC. E no caso dos municípios, os próprios municípios, de acordo com suas leis municipais, como é o caso de Jequié, que é a Lei 2024 de 2017, que foi aprovada e está em pleno vigor. Então, com base nessa lei, é que esses patrimônios foram tombados. Então, assim, quando o Estado, e aí eu estou colocando o Estado de um modo geral, né, o poder público, tem a obrigação legal, a obrigação constitucional de tombar, e aí vem esse próprio Estado e destomba, ou seja, cancela esse tombamento, é um regresso. Desprotege, eu não sei nem que palavra eu dou a esse ato. Regresso. Eu não consigo reconhecer qual seria o interesse público de você desproteger um bem que estava protegido. Então, qual a manifestação pública para que haja um interesse público nessa história? Por exemplo... Alguém citou alguma coisa? Alguém reclamou? Não. Existem denúncias, tanto no Ministério Público quanto na própria Justiça, ação popular na Justiça. O Ministério Público recomendou a suspensão da obra. Então, existem alguns questionamentos. O município vai defender que destombou em nome do interesse público, que é um dos fundamentos previstos, um dos fundamentos legais, entre aspas. Há muita discussão ainda em relação a isso. Mas destombou com o fundamento do interesse público. Eu não consigo reconhecer, porque o que seria esse interesse público superveniente, já que o bem foi tombado? Né? Superveniente ao tombamento, ou seja, depois do tombamento surgiu o interesse público que justificaria destombar. O que seria esse interesse público? Se Jequié não tivesse um hospital, por exemplo, e qual é o lugar mais adequado para a gente estruturar um hospital para atender Jequié? Esse lugar aqui do mercado, pronto. Então aqui eu vou destombar, porque eu vou alterar ele todo para construir um hospital para atender ao interesse público superveniente. Mas o São João tá apertado. Mas isso não vai justificar o interesse público. Isso não vai. Apertado, não tá cabendo todo mundo ali. Então a discussão tá na Justiça, junto com o Ministério Público, junto com o Tribunal de Justiça da Bahia. Uma comissão instituída no âmbito do Conselho Municipal de Cultura expediu uma nota técnica ao prefeito, ao então prefeito, né? Durante uma reunião na qual o ex-prefeito, que agora é prefeito, estava presente junto com todo o staff da prefeitura, com o procurador. A aprovação da Câmara de Vereadores? Não. A aprovação da Câmara de Vereadores, ela entra na aprovação da lei. Mas os atos administrativos são do Poder Executivo. Então, o tombamento é um ato administrativo que ganha respaldo na lei. E a lei, sim, foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Não deixa de ser uma omissão também da Câmara de Vereadores e não se manifestar do ponto de vista da fiscalização, não deixa de ser uma omissão. Omissão. É que pode fazer vista grossa. Para agradar o prefeito. Omissão. A palavra, com toda a vênia, com todo o respeito que eu tenho aos vereadores, aos que são meus amigos, e um ou dois que eu não tenho nenhuma relação assim. A todos eles, mas a Câmara de Vereadores em Jequié, em minha opinião, vem sendo omissa. Fechou os olhos. Vem sendo omissa. A palavra é omissão. Omissão. Vem sendo omissa em relação ao patrimônio histórico do município de Jequié. E essa omissão, ela se agrava quando a gente entende que em 2017, ou seja, há 9 anos atrás,
essa mesma Câmara apreciou e aprovou o projeto de lei que fundamentou esses tombamentos que foram realizados. Claro. Então a Câmara aprova uma lei, mas essa mesma Câmara não fiscaliza o cumprimento dessa lei por parte do Poder Executivo. E não é só uma lei, não. A cultura em geral. Eu posso citar aqui vários atos e várias leis geral, que não são... Porque é tombamento. Sim, claro. Sim. É o Instituto Legal de Proteção. Tombamento, mas é cultura. Então, quando o cara fecha os olhos para um tombamento desse, que eu sou contra o destombamento que já tombou. Claro. A história de que é. Tem mais algum prédio, na sua opinião, que deveria ser tombado? De que é? A gente tem muito patrimônio imaterial para ser tombado, que são grupos. Que são grupos artísticos. Tem as vassoureiras, por exemplo, que é um grupo de artesanato tradicional da cidade. A gente tem aqui outros patrimônios materiais, que são alguns casarões. A gente tem a fachada aqui de uma farmácia que já era para ter sido tombada, sim. Já era para ter sido tombada. Né? É loucura, e ali você vê que é toda coberta com um painel, claro, para dar visibilidade à empresa e tal. Mas precisa ser tombado. Eu não duvido que a partir de quando for pro ar esse podcast, que de uma hora para outra desapareça essa fachada com medo do tombamento. Não pode não. Com medo do tombamento, não porque tá sendo assim. Meu amigo Arthur, amigo... Ó, ouve aqui, viu? Nosso amigo Arthur Pires, Arthur Produções, quase infartou em pleno centro da cidade, quando passando em pleno final de semana, encontrou uma máquina escavadeira derrubando o casarão de Lomanto Júnior. Imagine, foi um absurdo, né? Uma arquitetura neoclássica, com uma escada linda, chegou a ser notificada para tombamento, com a nossa sugestão à época para a criação do Instituto Casa de Antônio Lomanto Júnior, para que o seu acervo todo fosse estruturado ali para visitação pública, a realização de atividades culturais naquele espaço, e foi pro chão. E a gente não ouviu um pronunciamento de nenhuma entidade. Vou falar aqui que eu fiquei em choque. Loteria Cristal. Que também, também. Ele é um boate e tal. Não lembro, né? Não é. Então, assim... Eu tô mais velho que tu. Eu lembro. Olha, cita esse rapaz. Eu sou do Alambique pra cá. Não, cita esse rapaz aí no centro. Eu curti muito o Alambique. Não, por favor, me ajude, meu irmão. Olha, eu sou velho. Ela é biscuit, do outro lado era a lotérica. Loteria Cristal. Então, assim, bem recente, né? Mas ali foi um bar importante da cidade, parece. Ali era Benecena que conhece bem essa parte aí. Benecena conhece bem. Você quer falar alguma coisa de Bené? Eu senti assim um... Não, Bené, você é meu irmão. Alguma experiência? Bené. Quando a máquina chegou lá, tem alguma história que você vivenciou com o Bené lá? Rapaz, olha só, eu tive às vezes as pessoas até chegam um ou dois amigos assim e falam assim, rapaz, e fala assim, rapaz, teus amigos, a maioria deles, todos já serra, 70, 80, muitos já foram e tal. Mas eu dou graças a Deus por isso, velho. Sabe por quê? Porque eu aprendi... Não. Por ter esses amigos e por ter convivido com essas pessoas. Porque eu aprendi muito com o Sérgio Melling, eu aprendi muito com o Dicinho, tá vivo. Com o Dicinho tá vivo. Com o Dicinho, com o Benecena, com o Brainer, com o Arthur. Só vivo. Só vivo, tá tudo vivo. na morte, né? Não, né? Bené disse que tá bambo. Sempre que eu pergunto, e aí, velho, como é que tu tá? Ele fala, eu tô indo, eu tô bambo, mas eu tô indo. Vem lá, vem cá. Tu que é imortal, porque é uma paz, é uma tranquilidade, uma serenidade tão grande. Ele e Brainer, né? Só na sua vitamina de abacate. Assim, eles já devem ter 200 anos, é porque eles são tão lentos, assim, que fisicamente... Mas Brainer quase ia, velho, quase. Mas consertou. Mas deu uma consertada agora e... Vai ter magnificação. Mas não tem... Enfim, essas pessoas que foram pessoas que são pessoas que me ensinou bastante, né? Tem que trazer esses caras aqui. Tem que trazer esses caras aqui. Sabe por que eu já tomei eu tomei uísque? Não faz pra de mim, não. Qual é o nome da biblioteca? Como é o nome? A antiga biblioteca? Newton Pinto de Araújo. Tomei com ele. Arthur fez o quê? Tomou uma com ele, uma cervejinha. Sim. Era deputado. Salomão. Era deputado. Serra, agora tô vivo.
Mas assim, são experiências boas que eu tive. Para, porra. Jorge ou Ali, assim, todos dois. Não, Jorge, eu tive o prazer de conhecer. Jorge, pra chegar ninguém não me ligar. Velho, impossível, velho. Mas tem muitas figuras então, assim, importantes aí de vida. Uma vez. O Jorge contava os casos dele, velho. Hoje eu conto assim. Mas mentiroso. Uma vez a gente saiu aqui de que eu, ele, Jal, nossa amiga Jal. Também foi Jal que me apresentou Jorge. Isso deve ter 20 anos. Jal me apresentou Jorge, meu filho. E aí, 3 horas da manhã, a gente vindo pra casa no meu carro, um golzinho bola na época, isso tem 20 anos ou mais. Mais de 20 anos. E aí o pneu do carro furou e choveu pra caramba, chuva forte. Não, e Jorge, eu falei, gente, vai ter que descer todo mundo do carro. E Jaciara, todo mundo desceu do carro. Uns 18 pessoas dentro do carro. Não, tinha Luciano Santos, Jaciara, Luciano foi meu sócio no Cabaré Café, que é do Dom. Um cabaré. Jaciara. Para. Tu já teve um cabaré? Eu tive um cabaré em Jequié. E o responsável pela criação da identidade visual desse cabaré, adivinha? Sérgio Costa. Eu vou embora. Mas pense num convite lindo. Mas é fácil ele ter feito qualquer identidade de um cabaré, porque ele nasceu em um. Pense num convite lindo. Ele nasceu em Rua do Brega, ó. O assunto aqui é você, pois né? E aí o pneu furou. Não, tua mãe viu falecida. Ô, gente, Deus abençoe, essa aqui é a Rua do Brega, viu, gente? Essa aqui é a Rua do Brega, ó. Não, e também 2 vezes, né? Porque lá dentro do Maracujá. A mãe dela é empreendedora. A minha mãe, empreendedora. A minha mãe. Dois Brega, pô. Filha da puta, velho. 20 horas lá, 20 horas cá, porra. 40 horas. Mas enfim. Pois é, gente. Então é muito papo, é muita conversa que se a gente for ficar aqui, a gente vai levar aqui 3 episódios de história pra contar. Mas tu andava na Rua do Brega aqui, não, né? Rapaz, eu não tenho recordação, não. Só se era muito novinho. A minha mulher me dá essas amnésias também. Eu não tenho, esse não. relapso assim de memória. Pois é, gente. O papo muito bom aqui com vocês. Eu acho que a gestão cultural, seja em qual município for, mas aí trazendo para Jequié, precisa ser encarada de um modo geral, de uma forma como qualquer outra pasta, porque é um direito cultural, os direitos culturais é um direito constitucional do cidadão. Existem recursos para isso, tanto recursos próprios quanto recursos de outras fontes que são destinados para a cultura. Então é uma política séria e necessária para a sociedade. Então precisa ser tratada com um olhar bastante técnico, afastando a politicagem para evitar ações como, por exemplo, a que assistimos recentemente com o tal do destombamento. Difícil. E aí, tu acredita que vai conseguir isso que ele pediu? Eu creio. Eu sou muito otimista, sabe? Se tiver pressão social... É isso que eu falo, eu sou muito otimista, sabe? Eu sou um cara que acredita ainda muito no povo. Pressão popular. Valeu, Alisson. Um abraço pra você, viu? Tchau. Um abraço.